O título que eu dou a esta mensagem é A Tragédia de se retroceder na vida cristã e as bênçãos de se reaproximar de Cristo. A tragédia de retroceder. Sempre que um crente retrocede na sua consagração ao Senhor, isso é uma tragédia. O que é uma tragédia? É algo que vem trazer apenas dor e dificuldades. E há poucas coisas que trazem mais dor e dificuldades à vida de um crente do que retroceder na sua vida de consagração ao Senhor. Mas as bênçãos de reaproximar-se de Cristo são deixadas muito claras dentro da verdade da palavra de Deus. Então, o que eu quero, qual o objetivo ao transmitir aos irmãos esta verdade é que nós analisemos a nossa vida. Se por alguma razão nós estamos retrocedendo, a primeira questão é essa. Tenha cuidado. Talvez você está retrocedendo sem perceber. Tenha muito cuidado com o retrocesso, com voltar atrás em passos que você já deu para frente. Analise muito bem a sua vida. O retrocesso é algo maléfico e não deve ocorrer na nossa vida. Mas graças a Deus pela viva esperança que temos, que o cristão sempre poderá, em qualquer momento da sua vida, buscar mais comunhão com Cristo. Ou seja, esta porta é franqueada, é aberta a todos nós. Temos a plena oportunidade da comunhão com o nosso Salvador. Mas há algumas coisas que eu preciso dizer para que os irmãos entendam até onde queremos chegar com isso. E a primeira questão que eu preciso ressaltar nisso é que quando eu falo que crentes retrocedem na vida cristã, de maneira nenhuma eu estou dizendo que um salvo em Cristo pode retroceder a um estado de perdição. Não. Igrejas batistas fundamentalistas pregam biblicamente com certeza que a salvação, uma vez adquirida, ela é eterna. Não há retrocesso para a perdição em caso algum. É completamente impossível. Não há nenhuma questão que leve um crente salvo a perder a sua salvação. Então entenda isso em primeiro lugar. Retroceder na vida cristã não quer dizer em ponto algum que você está retrocedendo a um estado de perdição. Observe que é nos dito em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a condenação ao inferno, a condenação eterna, foi completamente apagada pelo sangue do Senhor e pela sua salvação. Então entenda isso em primeiro lugar. Retroceder, em momento algum que usarmos esta palavra, estaremos dizendo que um crente pode retroceder a um estado de perdição. Jamais isso. Mas em segundo lugar, e é isso que nós queremos ressaltar, é reconhecer que um salvo em Cristo pode afastar-se da vontade perfeita de Deus, retrocedendo em sua vida de consagração e serviço ao Senhor e trazendo grande prejuízo à sua alma e à sua igreja. Isto sim. Podemos servir ao Senhor de forma abundante e, em determinado momento da vida, pelas circunstâncias que vamos observar, retroceder em nossa comunhão e em nosso serviço ao Senhor. É este retrocesso que, com esta mensagem, queremos evitar. É este retrocesso em consagração e serviço que nós queremos realmente entender que não deve acontecer. Você já deve ter lido com atenção o capítulo 2 de Apocalipse, quando o Senhor escreve à igreja em Éfeso. Ele tem elogios àquela igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Mas o Senhor também tinha algo a dizer contra ela. E ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso é um retrocesso. Não deixou de ser igreja, mas deixou de ser consagrada. Não deixou de ser igreja, mas deixou de andar junto do Senhor. E lembra que o Senhor diz a eles: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, todo crente, assim como aquela igreja que tenha retrocedido na sua comunhão com Cristo, tem oportunidade de retornar às primeiras obras. Então esta é a nossa esperança e isso é o que queremos dizer quando usamos a expressão retroceder e quando falamos sobre os malefícios de retroceder na vida cristã. Agora, ao dizer isso,
eu preciso basear biblicamente aquilo que estou dizendo aos irmãos, e eu quero usar alguns exemplos bíblicos de retrocesso. Afinal, quando falamos que crentes estão retrocedendo na sua vida cristã, o que nós queremos dizer? E quais as razões ou exemplos bíblicos de retrocesso na vida cristã? Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 3. Os 3 primeiros versos desse capítulo dirão assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? Sabe do que os Gálatas são um exemplo? Daqueles que retrocedem na vida cristã ao darem ouvidos à apostasia, a falsas doutrinas. Irmãos, uma das principais razões que crentes retrocedem na vida cristã de consagração e serviço é porque eles dão ouvidos a questões que não são bíblicas. Olha, eu posso contar a você N exemplos de crentes consagrados e servos do Senhor que retornaram a condições deprimentes ao darem ouvidos ao que seitas, falsos profetas e ensinos heréticos têm a dizer. Esses crentes na Galácia começaram bem, firmes, fortes, edificados em Cristo, mas foi só darem ouvidos àquilo que os judaizantes queriam dizer, ou seja, a guarda da lei, ao legalismo, ao esforço carnal. E notem o que Paulo termina por dizer a eles: tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, vocês estão retrocedendo. Foi isso que Paulo disse a eles. Infelizmente, irmãos, a história da igreja é eivada de exemplos de crentes e igrejas que retrocederam em Cristo a darem ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Sabe qual é uma das principais portas que isso acontece? E ao falar isso, eu estou dizendo a você que tenha cuidado com isso. Através da música. Você já percebeu quantas coisas antibíblicas crentes cantam? Eu ouço algumas músicas chamadas evangélicas e não tenho dúvidas que foram demônios que compuseram aquelas letras, não é possível. Atacando Cristo, atacando a verdade, atacando a Bíblia, e as igrejas cantam como se fosse a melhor coisa do mundo. Satanás tem introduzido os falsos ensinos na igreja através dos cânticos. Ou você canta o que crê, ou crê no que canta. Eu não sou daqueles que creem no que canto. Eu canto o que creio. Ou seja, primeiro vem a Bíblia, depois aquilo que eu canto. Mas, infelizmente, o retrocesso tem chegado às igrejas e à vida dos crentes desta forma. Um segundo exemplo, 1 Coríntios 5, verso 1. Paulo diz que geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Aqui aconteceu que um homem da igreja tomou como esposa sua madrasta, a esposa do seu pai, não a sua mãe, a sua madrasta. E a igreja achou isso normal. Ninguém se levantou contra isso. Paulo teve que agir para que aquilo fosse consertado na igreja, e realmente foi, você pode ver na segunda carta aos Coríntios. Mas eu quero usar esse exemplo para dizer que muitos crentes retrocedem na vida cristã ao permitirem pecados na sua vida. Ou seja, retrocedem na sua vida de consagração ao permitirem que pecados que já não deviam mais estar na vida deles se encontrem na vida deles, por práticas e coisas que já deviam ter sido vencidas há muito tempo e não foram. Então, cuide disso. Um dos principais motivos e causas de retrocesso na vida cristã é permitir que pecados se alojem na nossa vida. Eu tenho falado constantemente sobre isso. Não usamos a expressão hoje para animais de estimação, os pets, não é? Tem cachorrinho, gatinho, peixe, cobra, lagarto, tem gente que cria de tudo. Eu não tenho nada contra as pessoas criarem animaizinhos assim, mas se você toma um animalzinho desses para criar, você vai cuidar dele, não é? É obrigação sua. Tomou um cachorrinho para cuidar, cuida bem, dá alimento, água, faz tudo que o animal precisa. Mas sabe o que os crentes estão fazendo? Estão tratando os pecados como se fossem animais de estimação, cuidando deles. O que a Bíblia fala a respeito disso? Que não alimenteis a carne em suas concupiscências,
Mas, infelizmente, um dos principais motivos de retrocesso é esse. Crentes têm permitido que o pecado os leve ao retrocesso. Além disso, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10 diz: porque Demas me desamparou amando o presente século. Outra razão pela qual os crentes têm retrocedido é amor pelo mundo. Amam tanto o mundo e aquilo que há no mundo que retrocedem na sua vida espiritual, retrocedem na sua vida de consagração. Irmãos, é verdade que tudo nos é lícito. Sim, é verdade. Mas também é verdade que nós não nos deixamos dominar por nenhuma das coisas lícitas. Tem muita coisa que é bom, que é lícito, mas vai fazer você andar para trás na vida cristã. Tenha certeza disso. Desde as coisas mais triviais. Você pode torcer para um time de futebol, não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que o time de futebol se torna mais importante que Deus e a sua igreja, isso se torna um problema. Quantas vezes já percebi crentes não vindo à igreja porque o horário do culto era o mesmo horário do jogo do seu time. Se isso não é retrocesso, eu não sei o que é. Tenha cuidado com isso. Não é? Passamos agora, alguns meses atrás, uma eleição onde vimos crentes retrocederem a discussões sem sentido, vazias, defendendo homens que são tão pecadores como qualquer outro. Isso é retrocesso. Irmãos se dividindo por questões políticas é retrocesso. Então, cuidemos disso. O amor pelo mundo pode nos levar a essas questões. Um segundo ponto que eu preciso falar com vocês também são as causas que levam ao retrocesso na vida cristã. O que nós podemos dizer sobre a razão pelas quais crentes que um dia foram frutíferos e bons servos do Senhor, hoje não se encontram mais na mesma situação? O que dizer de crentes que serviram abundantemente ao Senhor, que usaram as suas vidas, que foram instrumentos nas mãos de Deus e retrocedem? Se tornam infrutíferos, se tornam, nós usamos essa expressão, é como ser colocado na prateleira. E eu uso um exemplo sobre ser colocado na prateleira. Se tornam tão preciosos que não podem ser usados. Por exemplo, você pode ter em casa copos de cristal. São belos, não são? Tão belos quanto caros. Não são? Ou aqui em Ribeirão é mais barato? Lá em Goiânia é caro. Você toma água com eles no dia a dia? Qual é o copo que você usa para tomar água? Eu vou dizer qual que é. É aquele de extrato de tomate que você compra no mercado, usa o extrato, tira o rótulo, lava ele, e tem gente que tem coleção daqueles copos de extrato de tomate. Não é aquele que usa no dia a dia? Qual dos dois é mais útil? O que fica na cristaleira ou o que é usado sempre? E muitos crentes têm se tornado assim, irmãos, crentes como copos de cristal, guardados, mas na prateleira, não úteis, realmente não trabalhando pelo Senhor. E olhando para isso, algumas causas que levam a isso, a crentes que em determinados momentos foram úteis ao Senhor e hoje não são, eu posso colocar em primeiro lugar, uma das primeiras causas, desapontamento. Muitos crentes se decepcionam com a vida cristã e até mesmo com Deus. E eu quero usar um exemplo disso dos próprios discípulos. Em Lucas capítulo 24, versos 20 e 21 está escrito: e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Aqueles homens caminhando no caminho de Emaús tinham uma esperança. Eles eram discípulos do Senhor e eles esperavam que Cristo os redimisse do controle do Império Romano, que Cristo libertasse Israel da tirania de Roma. E quando Cristo morre na cruz, isso não acontece. Leia o primeiro capítulo de Atos, no verso 6 está escrito assim. Eles perguntam a Jesus, quando o Senhor estava pronto a ser assunto aos céus: Senhor, será nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus está pronto a voltar para o céu, e qual era a preocupação deles? Se eles iam voltar a ser uma nação livre ou não. Em todo o Evangelho nós vemos que a aspiração dos discípulos era que o Senhor tornasse Israel uma nação livre de novo.
Eles esperavam que o Messias fosse um grande líder militar que ia destruir as hostes de Roma e tornaria Israel naquilo que foi nos tempos de Salomão. Isso não aconteceu. Sabe por que eles estão indo para Emaús? Desapontamento. Estão desapontados com o plano de Deus. Tudo o que estava ocorrendo em Jerusalém. Jerusalém era o palco central de tudo. Ali Jesus foi julgado, ali Jesus morreu, ali Jesus ressuscita. Mas para onde eles estão indo? Emaús. Eles estão retrocedendo. Estão saindo do palco principal e indo para longe de onde Deus tem trabalhado. Eles estão desapontados com o desenrolar das coisas. Tenho visto crentes retrocederem na vida cristã porque aquilo que esperavam não aconteceu. Eu, nos últimos 10 anos, passei por 2 casos assim, da igreja orar fervorosamente por, no caso eram 2 mulheres, 2 amadas irmãs, orar pela cura, e o Senhor as chamar ao céu. Nos 2 casos, em igrejas diferentes, enfrentamos a mesma questão. Por que Deus não atendeu a nossa oração? Nos 2 casos, eram irmãs amadas e úteis na igreja. Por que Deus não curou a irmã Luzia e por que Deus não curou a irmã Icátia? Por que Deus as levou para o céu? Você percebe como nós podemos nos desapontar com os planos de Deus? Porque Deus não fez aquilo que queríamos. Você sabe a multidão de crentes que estão aí no mundo retrocedendo na vida cristã porque simplesmente não entenderam o que Deus fez. Aqueles 2 discípulos voltam para Emaús porque eles não entenderam qual era a grande vitória que Cristo tinha conquistado. Para eles, todos haviam sido derrotados. O Messias não fez aquilo que eles esperavam. E assim é. Desapontamento nesse sentido tem levado muitos crentes a isto. Um segundo exemplo de uma causa que leva ao retrocesso. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 5, versos 11 e 12. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Notem que o verso 11 diz: vos fizestes negligentes para ouvir. Eu vou lhe dizer qual é o tipo de crente que permanece na igreja. É o tipo de crente que cresce no conhecimento da palavra de Deus. É esse o crente que permanece. Um colega falou, e eu entendi aquilo que ele queria dizer. Ele disse assim, que os crentes, que muitas igrejas e até cristãos têm seguido algo que ele chamou da teologia do arrupio. Você sabe o que é arrupiar? É o jeito que o goiano diz arrepiar. Então ele criou a teologia do arrupio. E ele disse assim, que os crentes estão medindo as coisas de Deus pelo seguinte: se arrupiei, vem de Deus. Se não arrupiei, não vem de Deus. E sabe o que é verdade? Sabe por que as pessoas estão vindo à igreja? Para sentir. Daí alguém sai da igreja dizendo assim: olha, senti poderosamente a presença de Deus nesta noite. E você de cabisbaixo assim: nossa, que vergonha, eu não senti nada. Eu vou dizer a você, não é que eu seja frio nem nada, mas normalmente eu entro e saio da igreja me sentindo o mesmo, não tenho nenhuma sensação estranha, não é? Mas o que eu venho buscar na igreja não é arrupio, é conhecimento do meu Deus. Sabe por que crentes estão retrocedendo? Porque buscam a coisa errada. Vos fizestes negligentes para ouvir. A Bíblia diz que o nosso culto é um culto não sentimental, mas um culto racional. Deus está falando primeiro a nossa mente, para então aquilo que é processado aqui chegar ao coração. Quando eu era criança, entreguei muito um folheto que dizia: errou o céu por 45 centímetros. E lamento que esse folheto não exista mais hoje. Talvez alguns de vocês conheceram. 45 centímetros é a distância entre o cérebro e o coração.
Tem que chegar aqui, mas iluminado pelo Espírito Santo, encher o nosso coração. Crentes retrocedem porque não estão se alimentando espiritualmente na igreja. Entenda isso, o risco de você retroceder na vida cristã principia pelo fato de você vir à igreja não para receber alimento espiritual sólido, mas simplesmente para sentir e arrupiar. Ninguém vem na igreja para arrupiar, a não ser que coloque o ar-condicionado nos 5, 6 graus. Daí vai acontecer. Mas a não ser que seja agradável como está agora, nós viemos para receber alimento sólido. Se você não vier para a igreja para receber alimento sólido, você é um candidato a retroceder. Então tenha muito cuidado com isso. Além disso, muitos crentes retrocedem porque ignoram as reais implicações das práticas espirituais. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É muito interessante a expressão Deus não se deixa escarnecer, porque traduz a uma palavra que seria literalmente focinho levantado, mas para nós seria nariz erguido, nariz arrebitado. Literalmente ele estaria dizendo: Deus não aceita nariz arrebitado, não se engane. Ou seja, Deus não aceita o escárnio, Deus não aceita o orgulho, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Sabe qual é uma das principais razões que crentes têm retrocedido? É porque eles não cuidam com isso. Eles acham que podem viver do jeito que quiserem e nada vai acontecer. Se Deus não existisse, isso era verdade. Mas entenda uma coisa: Deus existe, Ele é real e vivo. E tudo que você fizer vai ter uma consequência. Não se engane com isso. O retroceder hoje significa que lá atrás você não teve cuidado com as suas atitudes. Você plantou coisas que não devia ter plantado. Foi negligente com coisas que não devia ter sido negligente. E hoje está retrocedendo na vida cristã como consequência daquilo que fez lá no passado. Qual é o remédio para isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão constante é uma necessidade de todo crente. Nós não estamos brincando quando chamamos os irmãos ao altar ao final do culto. Isso não é brincadeira, isso não é para ocupar tempo do culto, isso é para fazer com que cada um de nós lembremos disso. A nossa vida precisa estar em dia com Deus. Não podemos deixar coisas do passado nos levarem ao retroceder. Então cuide com o que você faz. Cuidado com as suas decisões de hoje, porque elas podem levar ao retroceder de amanhã. Eu posso usar N exemplos disso. Vai se casar? Cuidado. Vai aceitar um emprego? Cuidado. Vai aceitar qualquer proposta de entrar em sociedade com alguém? Cuidado. Suas decisões de hoje podem ser a causa do retroceder de amanhã. Tenha muito cuidado com isso. Aquilo que plantamos, colhemos. Então seja criterioso em tudo aquilo que você decide. Em último lugar, a questão de causas do retrocesso. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você consegue outra palavra sinônima de nunca? Só tem uma: jamais. Se você encobre os seus pecados, nunca haverá prosperidade, porque também o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Sabe qual é a natureza do pecado? Buscar o seu extremo. Muitos crentes têm retrocedido na vida cristã por não levarem isso em conta. Preferem manter o pecado oculto no coração, retroceder na sua consagração a Deus, do que manter a sua vida limpa. Tenha cuidado com isso. Pastor, eu sei que eu cuido de determinados pecados para que isso não aconteça. Amado irmão, qualquer pecado pode causar isso. Não há pecados mais graves ou menos graves. Há pecados socialmente mais graves e socialmente menos graves. Mas o pecado vai causar sempre a mesma coisa. E quando você se ver retrocedendo na vida cristã, observe isso: se a causa não é pecados dentro do coração. Olhando isso, eu preciso chamar a atenção de vocês também para as marcas do retrocesso na vida cristã. Como entender que eu estou retrocedendo?
Como perceber isso na minha vida? Como analisar o meu próprio coração para saber se eu não estou retrocedendo nessa consagração ao Senhor? A primeira coisa que eu preciso dizer a respeito disso é: o processo de retroceder na vida cristã começa no coração e somente mais tarde pode ser percebido por outras pessoas. Então comece cuidando disso. Quando as pessoas retrocedem, é porque no coração delas há muito tempo elas já retrocederam. Quando elas demonstram isso na vida, é porque dentro do seu coração eles já fizeram isso. Ninguém abandona uma igreja, digamos assim, num rompante. Primeiro você abandona no seu coração e depois na prática. Não se engane com isso. Lembre que Jesus ensinou em Mateus 6, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. As pessoas nem percebem isso. Elas acham que tudo está normal com você, mas você já não ama Cristo, a sua igreja e os irmãos como amava antes. Você está aqui ainda, mas seu coração não está mais. A grande marca do retrocesso é essa. Você pode estar aqui fisicamente, mas o seu coração está lá longe. Você pode estar aqui pessoalmente, mas você nem sabe o que eu estou dizendo. Cuidado com isso. O retrocesso começa neste coração que se afasta do Senhor. Notem que Hebreus 3,12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, aquilo que diz em Provérbios 4,23 deve ser guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado com o seu coração. É nele que o retrocesso começa. Cuidado com o seu coração no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Porque quando você abandonar essa igreja, significa que o seu coração já abandonou muito antes. Orar para que amemos a nossa igreja ao Senhor deve ser uma constância na vida de cada um de nós. Não se esqueça disso. Jamais deixe que o seu coração se torne frio em relação a Cristo, a palavra de Deus, a igreja e aos irmãos. Jamais permita isso. Eu estudo constantemente a questão do suicídio. E escrevi um trabalho sobre o suicídio no meio pastoral. Quando eu escrevi esse trabalho há 5 anos atrás, eu acompanhava em média um caso de suicídio pastoral a cada mês. Nesse último ano, cheguei a acompanhar 2 casos por semana. Sabe o que é isso? Mas pastores se suicidam? Sim. Crentes se suicidam? Sim. E quando você vai observar as causas, por fora estava tudo bem. O problema estava lá dentro, onde as pessoas não podem ver. Estavam doentes na mente e no coração, mas ninguém podia ver. O retrocesso na vida cristã, irmãos, é da mesma forma. Crentes estão com o coração doente, e só quando abandonam a igreja é que nós nos apercebemos disso. Então, cuidado. Primeiro, observe bem o seu coração. Em segundo, o retrocesso na vida cristã primeiro atinge partes da sua vida espiritual para depois ir se alastrando. Vou ver se você lembra de um cântico infantil que cantávamos quando éramos crianças, que diz assim: toque, 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 alguém que bate a porta. A primeira parte dizia assim: toque, 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 alguém querendo entrar. Quem é que era primeiro? É o mal querendo um lugarzinho. Lembra disso? O mal queria apenas um lugarzinho. É assim que o retrocesso começa. O mal ocupa um pequeno espaço no seu coração e na sua vida espiritual. O retrocesso não começa por grandes coisas, começa por pequenos passos. Você retrocede por pequenos passos. Tenho falado constantemente aos irmãos na igreja em Goiânia que me preocupo profundamente quando vejo crentes deixando ministérios da igreja, porque isso é retrocesso. Pastor, eu vou retirar-me por um certo tempo. Daí o pastor faz a cara de quem acredita.
Esse certo tempo, às vezes demora e ocupa todo o espaço da vida. Pastor, eu vou deixar por certo tempo de vir ao culto de oração na quarta. Por educação, o pastor acredita. Pastor, durante certo tempo, eu vou deixar de vir à escola bíblica dominical. Virei apenas à noite. Deixa eu ser sincero com você. Você não vai abandonar a igreja de uma hora para outra. Você vai abandonar um culto, uma programação, um ministério. Daqui a alguns meses você vai acrescentar mais um abandono. Daqui a outros meses mais um abandono, até que você tenha coragem de abandonar definitivamente. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com o seu próprio coração. É assim que nós retrocedemos, passo a passo. Não largamos tudo de uma vez. Sempre achamos uma desculpa para dizer que num determinado tempo nós vamos deixar de fazer isso ou aquilo. É assim que o mal trabalha, ocupando um espacinho de cada vez. E crentes retrocedem exatamente por esse motivo e desta forma, abandonando passo a passo. Você abandona hoje o culto de quarta. Em julho, você abandona a escola dominical. E em dezembro do ano que vem, você abandona a igreja. Seja pelo menos sincero com você mesmo. Você não engana nem a si, nem a nós. O retrocesso é assim. Então, há algumas questões que nós precisamos verificar. Eu peço que você pense nelas. Primeiro, se essas questões estão presentes no seu coração. Primeiro, você tem se tornado orgulhoso e menos humilde a cada dia? Ao invés de se tornar mais humilde, tem se tornado mais orgulhoso? Cuidado, isso é uma marca de retrocesso. Seu amor e fé em Cristo estão perdendo sua importância? A conta no banco vale mais do que o meu Salvador? Coisas materiais são mais importantes do que Cristo? Cuidado, isso é uma marca de retrocesso. Minha vida de santificação está se enfraquecendo. Coisas que você jamais se viu fazendo, hoje você faz? Cuidado, isso é retrocesso. Meu interesse pelas coisas espirituais está diminuindo. Olha, daqui a algumas semanas vamos ter uma conferência profética. Eu nunca me interessei por escatologia mesmo. Daqui a alguns meses vamos ter uma conferência sobre maturidade espiritual. Eu acho que eu já sou maduro o suficiente mesmo. Você sempre tem uma desculpa para não valorizar aquilo que é feito na igreja. É interessante como os crentes fazem isso. Arranjam desculpas para menosprezar o que é feito na igreja, mas não entendem que o grande menosprezo deles está no coração a respeito das coisas de Deus e não simplesmente pelo que a igreja faz. Também, meu amor pelos irmãos e pela igreja não é mais importante. Olha, leve isso em conta. A Bíblia diz que sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Você ama os irmãos constantemente e crescentemente? Ou você está tendo problemas com os irmãos cada vez mais? Não se engane. Você tem problemas com hoje, com outro amanhã, e assim vai sendo a sua vida. Isso é um sinal claro de retrocesso. Eu vou criando problema com todo mundo, até eu abandonar a igreja. Deus está mostrando claramente a você que você está retrocedendo e você não quer enxergar. Isso é sinal de retrocesso. E principalmente agora, meu zelo em ganhar almas perdidas está desaparecendo. Você nunca convidou nem seu vizinho para vir na igreja. O pessoal do prédio muito menos sabe que você é crente. Cuidado com isso, gente. Isso é retrocesso. Isso é caminho que leva ao abandono das coisas de Cristo. E é tão interessante isso, que o retrocesso na vida cristã pode chegar a um ponto que nem mesmo o próprio crente se dá conta de quão longe foi. Você acha que está tudo bem com você, você acha que está tudo em dia, você acha que está tudo legal, mas eu vou usar um exemplo com você. Juízes capítulo 16, você lembra de quem fala? De Sansão. Agora observe o que descreve dele ali. Então ela, Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Então o texto fala assim: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele.
Você já percebeu quantos crentes não se apercebem o quão longe estão de Deus e quão enfraquecidos estão? Se acham ainda fortes, se acham ainda prontos a enfrentar o pecado, se acham ainda prontos a enfrentar as ciladas de Satanás e não se apercebem quão fracos e enredados no pecado estão. Se acham como Sansão: deixe vir os inimigos, vencerei a todos eles. Mas ele não percebeu que Deus não era mais com ele. O retrocesso leva a isso. Você acha que Deus está perto, mas Ele não está mais. Você acha que continua um crente forte e destemido, mas você não é mais. Você retrocedeu tanto que o poder espiritual e a capacidade de resistir estão muito menores. Muito, muito menores. Eu contei isso na igreja alguns dias atrás, que quando eu estava no exército, havia uma prova, que era uma árvore que tinha uma corda mais ou menos, que ficaria na altura daquela parede da frente da igreja, uma corda num abacateiro, eram 2 cordas, eles estavam na altura mais ou menos igual à parede da frente da igreja. Então a prova do preparo físico era a seguinte: você apenas com o uso das suas mãos, passo a passo, sem usar os pés, você mantinha o seu corpo reto e segurava na corda e ia até lá em cima, segurando. Que alegria o dia que eu fiz isso. Uau, quando eu encostei a cabeça lá em cima, no galho do abacateiro, eu disse: agora eu estou forte. Eu desci e fiz de novo, e desci e fiz de novo. Achei incrível ter conseguido fazer aquilo. Se eu tentar hoje, eu não chego nem na altura da porta. É a decadência física, não é? Quantos crentes se acham fortes e poderosos e só vão descobrir isso quando cair lá de cima? Cuidado com o retrocesso. Você pode estar mais longe do que você pensa. Ainda temos que falar 2 coisas. E a primeira delas é: como deter o retrocesso na vida cristã? Se isso está acontecendo, como biblicamente eu posso agir para que não se suceda? Primeiro passo, 1 João 1,9, como citei, é a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro passo: faça da confissão de pecados uma constância em sua vida. Pratique 1 João 1,9 diariamente. Você peca todos os dias? Então, todo dia você precisa praticar 1 João 1,9. O retrocesso é detido por este passo. Pratique a confissão. Reconheça que há pecados na sua vida e que você precisa abandoná-los. Provérbios 28:13 diz: aquele que se confessa e deixa alcançará a misericórdia. Um segundo passo: perdoe ofensas e assuma a responsabilidade pelos seus próprios atos. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós detemos o retrocesso, confessando os nossos pecados e perdoando os nossos irmãos. Você já viu quais as consequências de não se perdoar? De viver sempre com rancor? Assumir responsabilidades pelo retrocesso quer dizer que eu não estou culpando mais os outros. Você lembra do filho pródigo, quando ele voltou para casa? Qual foi a frase que ele disse para o pai dele? Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Na primeira parte ele diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Depois de toda a experiência ele diz: pai, faz-me. Eu não quero mais nada, eu apenas quero que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quer. Assuma a responsabilidade pelo retrocesso. O retrocesso espiritual na vida dos crentes não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa dos líderes, não é culpa dos seus irmãos de igreja, não é culpa do seu cônjuge, não é culpa do seu filho. Só tem um pecado nisso, é você mesmo. Aceite isso. Só existe um culpado pelo retrocesso, é você mesmo. Você pode até colocar a culpa em Satanás, mas vamos isentá-lo dessa culpa. O culpado somos nós. Em terceiro, priorize a devoção particular e familiar. Efésios diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entenda que você está numa guerra espiritual, então se fortaleça. E em quarto lugar, priorize a sua igreja antes de seu trabalho e lazer. Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu vou dizer-lhe, por experiência, o que tem passado os últimos 18 anos. Quando um crente não vem a um culto, eu me preocupo. Quando não vem a dois, eu lhe ligo. Normalmente, quando um crente recebe a ligação do pastor, mesmo que seja extremamente amorosa, dizendo: irmão, senti sua falta no culto de ontem. Não vou perguntar o que você responde para o pastor, eu vou perguntar o que você pensa na sua mente. Lá vem o pastor de novo, me incomodando com essas coisas. Eu não sou criança para estar perguntando para mim por que eu não vim no culto de hoje. Quem que ele está pensando que é? Eu vou dizer para você quem que ele está pensando que é. Ele é alguém que vela pela sua alma. Então, olha, não seja arrogante. Seja humilde. Ele está fazendo isso porque te ama. E não porque quer o seu mal. Ninguém aqui quer rir da cara de ninguém. Quando você não vem no culto e o pastor lhe liga, é porque ele está preocupado com você. Entenda isso. Ele está preocupado com um possível retrocesso. E o que ele quer com isso é demonstrar-lhe que a igreja está preocupada com você. Sabe quantos crentes eu já vi? Eu estou há 43 anos na Igreja Batista, desde que nasci. Sabe quantos crentes eu já vi abandonar a igreja dizendo: essa igreja não se preocupa comigo? Olha, a lista é enorme. Mas cada vez que ligamos para um membro, nós podemos perceber qual é a reação dele. Quantas vezes liguei a irmãos e como resposta tive lágrimas. Abriu seu coração e disse: pastor, eu não fui por isso, isso, isso e isso. Oramos, fortalecemos mutuamente e normalmente no próximo culto aquele irmão, aquela família estão presentes. Então não leve isso como uma afronta, leve isso como amor. Se a igreja está preocupada com você é porque é o papel dela. Pedro disse que velam pela vossa alma como aqueles que terão de prestar contas. Esse é o ministério pastoral. Eu quero terminar falando sobre as bênçãos de deter o retrocesso e de se reaproximar de Cristo. Lembra dos dois no caminho de Emaús, que nós começamos falando sobre eles? Tudo está acontecendo em Jerusalém, mas para onde eles estão indo? 60 quilômetros de distância, para longe do palco aonde Deus está trabalhando. Quando o Senhor os encontra, no verso 17, Lucas 24, é dito: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então deixa eu lhe dizer algo, eu nunca vi alguém retroceder na vida cristã sorrindo. Seja sincero, todo crente que retrocede na vida cristã o faz em tristeza, mesmo que o seu orgulho não permita que ele reconheça isso. Ele está andando para longe da vontade de Deus, o coração e a consciência estão lhe acusando e a tristeza está enchendo o coração, mas ele não para de dar os passos para longe. Coração machucado, a alma triste e retrocedendo. Agora você percebeu a condição deles, depois que Jesus se colocou ao lado deles? No verso 32 é dito: e disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ao invés de tristeza, a presença de Cristo trouxe o quê? Acalentou e aqueceu o coração. O retrocesso é detido pela comunhão com Cristo. É a presença do Senhor que detém esse retrocesso e traz nova alegria e paz ao coração. Eu preciso dizer também como Deus recebe aqueles que se reaproximam dele. Em Lucas 15 nós temos duas parábolas que falam sobre isso. A primeira é sobre a ovelha perdida. Jesus estava ensinando para os judeus o valor das pessoas.
e de buscar pessoas que estavam longe, e lhes propôs uma parábola dizendo: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros rejubilando, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aqui está descrevendo o sentimento de Deus quando detém o retrocesso na vida de um crente. Quando almas são trazidas aos pés dele, quando crentes retornam à comunhão com o Senhor, quando a igreja recebe alguém que estava desviado dos caminhos do Senhor, isso é motivo de um júbilo intenso. Nós temos uma filosofia bíblica de que se alguém quiser nos deixar, vai nos deixar debaixo dos nossos rogos para que não faça isso. Eu já preguei a pessoas incrédulas, convictas que iriam para o inferno. Eu já vi pessoas ouvindo a mensagem do Evangelho horas antes de estarem no inferno, dizendo não. Foram para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Mas foram para lá ouvindo que Jesus Cristo as ama e desejaria resgatar. Da mesma forma, qualquer crente que quiser nos deixar, vai nos deixar debaixo dos nossos rogos. Vai caminhar muito longe até não poder mais nos ouvir dizendo que fique. E quando retornarem, retornarão encontrando uma igreja de braços abertos e prontos a restaurar e reedificar. Eu falei aos irmãos no começo que temos sido abençoados por famílias que têm voltado para a igreja. Sabe como as temos recebido? Dizendo: olha, nós estávamos esperando vocês. Estávamos desde o começo orando e esperando o seu retorno. A mesma coisa acontece em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, quando diz, o pai daquele menino, quando recebe: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Toda vez que um crente que está retrocedendo na vida cristã volta à sua plena consagração, isso é motivo de alegria, motivo de regozijo. Em Lucas 24, enquanto eles estão conversando, é dito assim: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. O texto que começamos a ler diz que eles estavam indo para Emaús, retrocedendo. Agora o verso 33 diz que eles estão tornando para Jerusalém. E acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Era em Jerusalém que Deus estava trabalhando, é para lá que eles foram. Eu quero terminar dizendo a você: é na igreja que Deus trabalha. É na igreja que Deus molda a sua vida. Você quer saber se está retrocedendo? Você só precisa responder se está mais perto ou mais longe desse lugar. Deus vai moldar a sua vida aqui. Nós entendemos biblicamente que a igreja foi criada por Cristo. Esse lugar que você está vendo, eu estava aqui, vocês também. Ele foi consagrado ao serviço do Senhor. Só pode acontecer uma coisa aqui nesse lugar: serviço do Senhor. Se algum dia esse prédio vai ser usado para outra coisa, nós derrubamos ele. Que se venda o lote. Mas isso aqui tem que ser derrubado, porque isso só pode ser usado para o serviço do Senhor. Esse lugar é importante? É. Então, o que queremos incutir na mente de vocês é: cuidado com o retrocesso. E tenham em vista isso. Ame a sua igreja. Esteja presente nela. Porque é aqui que Deus trabalhará na sua vida.